Página 22, temos uma matéria que, quando estudamos seminário, para nós, ela é considerada uma das matérias com um tópico assim mais importante, porque ela fala de atributos de Deus. E o que são atributos? Atributos são aquelas coisas que, tem uma palavra que diz, são intrínsecas, quer dizer, elas fazem parte da sua essência. Por exemplo, se você conhece a pedra, quando você bate com um martelo numa pedra, você conhece um efeito. Se você conhece o ferro, quando você bate com um martelo no ferro, você sabe o efeito que aquilo vai dar. E se você vem com um maçarico e põe numa pedra, você sabe o efeito. O maçarico no ferro, você sabe o efeito. Então, existem características que não mudam na pedra, não mudam no ferro. De acordo com certas situações, a reação do ferro, a reação da pedra, a reação do alumínio, a reação do concreto, do isopor. Cada material, cada matéria, tem coisas que são características de si mesmo. Isso nós chamamos de atributos. Nós, seres humanos, temos atributos e Deus tem atributos. Se Deus não tivesse atributos, Ele não teria como se relacionar, ser um ser social, não teria como se envolver conosco. Então, Deus tem um caráter, Deus tem uma personalidade, Deus é, entre aspas, uma pessoa. Por isso eu falo com Ele, por isso Ele se alegra comigo, por isso Ele me abençoa, Ele me abre os caminhos, Ele me repreende. Então, isso que nós vamos estudar eu diria assim, é a matéria que nos faz entender o caráter de Deus, atributos de Deus. Eu considero essa matéria, pelo menos foi na minha vida quando eu aprendi, de uma importância realmente vital, porque se você não conhece aquele com quem você se relaciona, você sempre vai ter uma dúvida nesse relacionamento. Até que a pessoa abra totalmente seu coração para você. Até que a pessoa diga assim, não, eu sou assim, 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 eu penso assim, 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 eu gosto de agir assim, assim, assim. Aí você diz, então tá, eu já sei como me relacionar com essa pessoa para que a gente possa caminhar junto. Mas enquanto houver um mistério na personalidade, nunca haverá uma comunhão perfeita. Assim é Deus. Se você não conhecer, e essa é com todas as letras, se você não conhecer Deus, você sempre vai se relacionar com Ele com um mistério. Será que Deus vai me abençoar? Isso aconteceu, será que é porque Deus está me castigando? Você vai viver de será. Tropeçou numa pedra, o mundo inteiro tropeça numa pedra, mas quando você tropeçar, será que Deus está me repreendendo? Isso é meninice, mas as meninices, as criancices espirituais, são procedentes da falta de conhecimento espiritual. O que diz Oséias? O meu povo perece. Aliás, Oséias diz, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Então, atributos de Deus é a matéria que não vamos ousar pensar que tudo esteja revelado nisso, porque aí Deus não seria infinito, seria finito, mas atributos de Deus é a matéria sim, que revela o caráter de Deus. E o que é o caráter? Caráter é aquilo que qualifica uma personalidade. Então o que é isso? Caráter e personalidade. Aquela pessoa lá é nervosa. E não toca nesse assunto não, porque aquela pessoa é um traumatizado. Se você tocar nesse assunto, vai ter discussão. Fulano não aceita uma opinião contrária. São características de um caráter, de uma personalidade. Tem pessoas que não conseguem conviver com ideias diferentes da sua. Qual o problema de ter ideias diferentes da minha? Mas tem pessoas que não aceitam isso de jeito nenhum, né?
Não, eu não falo com aquele cara não, porque ele pensa diferente de mim. Qual o problema de falar com uma pessoa? Todos nós temos os nossos pontos ideológicos que caracterizam a nossa personalidade. Agora, Pedro, quando foi chamado, era aquele homem explosivo. João era também aquele homem chamado filho do trovão. E, no entanto, Jesus chamou pessoas de comportamento diferente para se remodelarem à sua ideologia e ao seu comportamento. Pedro deixou de ser Pedro? Não. João deixou de ser João? Não. Pedro continuou sendo o cara explosivo? Sim, mas controlado debaixo de um mover do Espírito Santo. Então, atributos de Deus, né? Tem um salmo aqui que diz, Salmo 139, para onde irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, quer dizer, no inferno, a minha cama, eis que tu estás ali também. A Bíblia não procura comprovar que Deus existe. Atente para isso, irmão. A Bíblia não procura comprovar que Deus existe. Em vez disso, ela declara a sua existência e apresenta numerosos atributos seus. Muitos desses atributos são exclusivos dele, de Deus, né? Como em Deus, outros existem em parte no ser humano, pelo fato de ter sido criado à imagem de Deus, né? Quando Deus diz em Gênesis, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, algumas das características de Deus estão em nós. Senão não teríamos semelhança com ele, mas isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então aqui diz que, só para ressaltar esse detalhe, a Bíblia não se preocupa em comprovar que Deus existe. Muita gente está por aí dizendo assim, cadê Deus? Me dá uma prova de que Deus existe. Nós temos prova de sobra, essa é a realidade, né? Mas muita gente que não conhece a Bíblia, automaticamente não vai conhecer Deus. Então fica, cadê Deus? Não tenho prova de que Deus existe, e etc. Mas a Bíblia não se preocupa em ser tão clássica, em dizer assim, tá vendo aqui? Deus se manifestou dizendo, eu existo, eu isso, eu aquilo outro. Não existe essa grande preocupação. Deus vem ao longo da história da humanidade, traçando, fazendo a sua história, e quando nós estudamos com humildade, o Espírito Santo vai nos mostrando o quanto Deus está e domina sobre a história. Então, você não vai achar um texto na Bíblia em que Deus esteja querendo dizer, estou eu aqui. Até quando o Filho de Deus se manifesta para Moisés, deixou em oculto. Porque você não vê ali uma figura clara. O que você vê ali é uma sarça pegando fogo e Moisés dizendo que ouviu uma voz. Ou seja, Deus ainda deixa margem para os céticos da história e os incrédulos para dizer assim, Moisés estava delirando. O mar vermelho abriu. Que mar vermelho abriu? Nada. Não sei quem no estudo tal, do ano tal lá, disse que era costume o mar ali secar as águas. Eu digo assim, poxa, então o milagre foi bem maior, né? Deus sabia exatamente o tempo que ia secar e guiou o povo exatamente. Enfim, por mais que eles tentem denegrir Deus, eu só vejo motivos para exaltar Deus. Mas sempre vai ficar uma margem para que os incrédulos continuem incrédulos. E que para os crentes continuem mais crentes, porque está escrito o quê? Quem tem, ser-lhe-á dado, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Tá? Então, Deus não está preocupado em dizer, eu existo, eu estou aqui, não está preocupado com isso. Até mesmo porque dentro de cada um de nós existe um vazio, e esse vazio é do tamanho de Deus, só Deus preenche ele. Então diz aqui, atributos exclusivos, tá, irmão? Veja bem, exclusivos de Deus. O que é algo exclusivo? Você já foi pela cidade, está escrito uma placa assim, faixa exclusiva para ônibus. Você entrou, multou, está multado.
é exclusivo para ônibus, não pode entrar táxi, não pode passar moto, não pode passar caminhão, não pode... De vez em quando você vê umas placas aí escritas errado, né? Uma vez eu vi ali na cidade, exclusivo para ônibus, passando em frente ao Campo de Santana. Falei, não posso entrar. Aí eu estou procurando outro caminho, guarda, por aqui, por aqui. Eu falei, posso passar por aqui? Ele falou, não, pode passar por aqui. Eu falei, aquela placa está errada. Se o guarda está dizendo que pode passar por ali, significa que ele tem autoridade para permitir passar por ali. A placa está errada. 2 semanas depois, arrancaram a placa. Porque realmente não era exclusivo. É assim na Avenida Brasil. Avenida Brasil passa, fim da faixa exclusiva. Eu passei com a minha esposa e falei assim, aquela placa está errada. Não é, a faixa não é exclusiva, está errada. Na semana seguinte eu passei lá, arrancaram a placa também. Porque as pessoas não sabem o significado das palavras. Tu vai aqui no centro da cidade, está escrito num lado assim, Avenida Nilo Peçanha, com C cedilha. Do outro lado da calçada, Avenida Nilo Peçanha, com 2 S's. Caramba, se está certo ou errado não faz diferença. A questão é que bota tudo igual, né? Então as pessoas, essa é uma questão que no próprio meio evangélico se tornou complicada. A falta de entendimento de simples palavras que tem uma tradução específica no próprio idioma, no caso, português. Então, exclusivo é só meu. Aquela cadeira ali é do pastor Tupirani. Ah, é? Então, é exclusiva dele? Então, ninguém mais pode sentar ali. Nem um anjo. Ninguém. Nem Jesus não vai sentar ali se ele disse que aquela cadeira é exclusiva minha, nem ele não vai sentar ali, ele vai sentar numa outra, bem maior, mas naquela ele não vai sentar, se ele disser que aquela é exclusiva minha. Entende o que é algo exclusivo? É algo que pertence com exclusividade, está excluindo todo mundo, exceto uma determinada situação. Então, quando nós dizemos aqui que os atributos que nós vamos ver são exclusivos de Deus, significa que são coisas que estão dentro, vou usar essa palavra, somente na personalidade de quem? De Deus. Ou como eu costumo dizer, da divindade, já que nós conhecemos como divindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós reconhecemos os atributos divinos nesses 3 seres individuais, tá, irmão? Nesses 3 seres individuais, porque Jesus orou ao Pai, Jesus se disse Filho de Deus, então aí nós já vemos 2 personalidades. Depois Jesus diz assim, eu vou para o Pai e vos enviarei o Espírito Santo, então nós já estamos lidando com 3 personalidades. Portanto, quem diz que Pai, Filho e Espírito Santo é apenas um, está servindo a sua própria mente ou está servindo ao próprio diabo, porque a Bíblia mostra claramente a personalidade, 3 personalidades. No batismo de Jesus, lá está o Espírito Santo se manifestando em forma corpórea de pomba, Jesus está sendo batizado e uma voz está falando. Os 3 estão se manifestando diretamente, em uma única vez. Então, vamos ver aqui os atributos. Diz assim, o primeiro, Deus é onipresente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares a um só tempo. O salmista afirma que não importa para onde formos, Deus está ali. Deus observa tudo quanto fazemos. Enfim, Deus é onisciente, ou seja, tudo que aconteceu no segundo passado, Ele sabe. Tudo que vai acontecer no segundo presente, no futuro, Ele também sabe. Ele tem um atributo que nós costumamos dizer que Ele está presente em todo lugar, ou seja, não sabemos se estamos certos ou errados, mas o fato é que esse atributo demonstra que Deus sabe de todas as coisas que acontecem em todo tempo, em todo lugar, ou seja, nesta hora, a formiga que está nascendo, Deus sabe.
quantas formigas estão nascendo no mundo hoje, nesse exato momento, é um número que nenhum de nós jamais conseguiria pronunciar, pois Deus sabe, todas elas. Quantas formigas estão morrendo nesta hora? Deus sabe. Juntamente com isso, quantos passarinhos estão nascendo, quantos estão morrendo, quantos piolhos estão nascendo, quantos estão morrendo. Para você ter ideia, quantas pessoas estão nascendo, quantas estão morrendo, quantos assassinatos, quantas armas confeccionadas, tudo que você imaginar que esteja acontecendo está diante dos olhos de Deus. Tudo! Nesta hora, quem está assinando um papel, quem está planejando a morte de alguém, o que você imaginar está diante de Deus. Qualquer coisa. O que está acontecendo agora em todo o território da China, no Japão, nos Estados Unidos, dentro dos fóruns, nas ruas, nos antros? O que você puder imaginar que se processe no mundo está diante dos olhos de Deus. Isto é onisciência, ou seja, só quem detém isto é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o que nós chamamos de divindade. Ninguém mais possui esse atributo. Deus é onisciente, né? Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece não somente nosso procedimento, mas também nossos próprios pensamentos. Quando a Bíblia fala da presciência de Deus, né? Está lá em Isaías, depois, significa que Ele conhece com precisão a condição de todas as coisas e de todos os acontecimentos exequíveis, reais, possíveis, futuros, passados ou predestinados. A presciência de Deus não subentende determinismo filosófico. Deus é plenamente soberano para tomar decisões e alterar seus propósitos no tempo e na história, segundo a sua própria vontade e sabedoria. Noutras palavras, Deus não é limitado à sua própria presciência, ou seja, Ele muda, Ele consegue mudar as coisas, como diz a Bíblia, muda os tempos e as estações. Deus renova, faz tudo novo. Aqui então, o que diz? Esse atributo do primeiro, Deus onipresente e Deus onisciente, ou seja, o estar presente ou tomar conhecimento de tudo, está intrinsecamente, está relacionado, está bem unido. E tem outro atributo que diz, Deus é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso e detém autoridade total sobre todas as coisas e sobre todas as criaturas. Isso não quer dizer jamais que Deus empregue todo o seu poder e autoridade em todos os momentos. Por exemplo, Deus tem poder para exterminar totalmente o pecado, mas optou por não fazer assim até o final da história humana. Em muitos casos, Deus limita o seu poder quando o emprega através do seu povo. Deus limita o seu poder quando emprega através do seu povo. Em casos assim, o seu poder depende do nosso grau de entrega e de submissão a Ele. Ou seja, o que esse último parágrafo quer dizer? Que muitas vezes o poder de Deus está condicionado à nossa própria fé e atitude. Mas quanto à questão de ser onipotente, significa que Deus pode realizar qualquer coisa, a parte das palhaçadas que criam por aí, né? Deus não pode carregar uma pedra, Deus não pode criar uma pedra tão grande que Ele mesmo não possa carregar. Essas besteiras dos sádicos daí, dos ateus, que começam a querer criar ideiazinhas bestas de palhaçadas irreais só para sustentar a sua pornografia ateísta. Então, ser onipotente significa ser capaz de fazer qualquer coisa. Ou seja, se alguém morreu há 10.000 anos atrás, Deus pode hoje ressuscitar essa pessoa. Não existe mais os ossos, não existe mais nada. Deus pode pegar o que, entre aspas, se perdeu no pó da terra sepultado e recompor tudo de novo. Nenhuma ciência consegue mais encontrar
aquele corpo que se decompôs há 10.000 anos atrás. Ninguém consegue encontrar, pois Deus conhece aonde está cada pozinho que se decompôs daquele corpo e pode trazer tudo de volta. Imagine um poder deste. Falar de Lázaro é muito pouco, estava ali, praticamente todo o seu corpo estava ainda ali. 4 dias, como a Bíblia diz, já cheira mal, já estava se decompondo. E Deus retransformou aquele corpo, e quem olhasse para Lázaro, depois de ressurreto, veria exatamente o mesmo corpo quando ele havia morrido há 4 dias atrás. Agora, você imagina os bilhões de corpos que já morreram e que todo o seu processo decomposto está diante de Deus. Deus está olhando e vendo cada partícula de cada corpo e podendo trazer tudo aquilo à existência novamente, exatamente como foi um dia, ou, se quiser, de forma diferente. Exatamente como foi um dia, porque Jesus ressuscitou, entrou na sala com os seus discípulos e Jesus foi reconhecido pelos seus discípulos. Já no caminho de Emaús, Jesus havia ressuscitado, mas se manifestou de forma diferente. E os dois no caminho de Emaús não o reconheceram, até que ele se deixou reconhecer dentro da casa no partir do pão. Onipotência é uma capacidade de Deus que nos ensina que quando nós não vemos solução, sabemos que Deus tem solução. Quando nós não vemos recurso, sabemos que Deus tem recurso. Então é importante conhecer isso e ter fé com relação a isso. Por quê? Porque quando Deus te mandar fazer alguma coisa, tipo, vai e faz isso, e você diz assim, caramba, para fazer isso eu preciso de $1 milhão. Não interessa o que eu preciso, interessa o que Deus mandou fazer. Porque Ele pode, e Ele não me manda fazer as coisas para Ele dentro dos meus recursos, mas sim dos recursos dEle. Quando Deus mandou fundar a geração Jesus Cristo, foi com os meus recursos? A palavra que é pregada aqui é minha? Não, a palavra é dEle. Tudo que Deus fez nesse ministério foi a minha própria força? Porventura não é pela graça de Deus que vivemos? Então, conhecer esses atributos de Deus é muito importante para a nossa fé, para saber que quando eu não enxergo nenhuma porta, diante de Deus existem infinitas portas. Quando eu não vejo condição, eu digo, não tem jeito, diante de Deus existem infinitos jeitos. Quando eu digo, não vai adiantar, é o fim, vai morrer, diante de Deus não é assim, porque Ele tem poder para do nada dizer, haja terra, e houve a terra. Quem tem poder para isso? A Bíblia não diz que Deus trouxe a terra à existência do nada? O planeta que hoje emprega, o sistema solar que hoje emprega milhares e milhares de cientistas e pesquisadores, astrônomos, astrólogos e seja lá o que mais for, tem emprego sendo gerado para milhões de pessoas no planeta Terra, só por causa dessas coisas aí que Deus trouxe à existência de quê? Do nada. Do nada. Então, esse é o poder de Deus que nós precisamos parar, pensar, meditar. Não se aprende, não se entende essa onipotência, onisciência, onipresença. Isso não se entende numa aulinha de seminário. Isso só se entende no Salmo número 1. Bem-aventurado que medita de dia e de noite. Só ali que você entende. E eu entendi. Eu entendi os atributos de Deus. Eu entendi o que é ser onisciente, eu entendi o que é ser onipresente e eu entendi o que é ser onipotente. Eu entendi. Por isso, irmão, que eu digo aqui nesse púlpito constantemente, irmão, eu não esquento a cabeça com nada. Sabe o que é não esquentar a cabeça com nada? Não esquenta a cabeça com nada. Na verdade eu esquento a cabeça com uma coisa assim. Quando Deus me manda fazer alguma coisa, eu fico louco até realizar aquilo. Enquanto eu não realizo, eu esquento a cabeça e muito.
Só isso. Eu só tenho uma preocupação na minha vida, só uma: servir a Jesus Cristo. Não tenho nenhuma outra preocupação. Estou nem aí para nada, meu irmão. Pessoas esquentam a cabeça com tão pouca coisa. Estou nem aí para nada. Se eu perder uma coisa aqui, outro dia eu ia passando ali na Central do Brasil, com o braço para fora do carro, aí um amigo passando brincou, meteu a mão no relógio, eu olhei levemente para ele assim, bem suave mesmo, olhei para ele: oi, tudo bem? Ele: aí, hein, dando mole com o relógio, hein? Eu falei: não esquenta com isso não. Ele falou: pô, podem tomar teu relógio aí, amigo, eu vou ali na esquina e compro outro. Eu vou estar preocupado com trombadinha, passou e levou meu relógio de R$100. Eu vou ali na esquina e compro 2, põe um em cada pulso. Deus me deu um recurso para isso, Deus me deu um entendimento para isso. Eu vou esquentar porque se o bandido chegar, mão na cabeça, solta o carro, tá bom, meu amigo, eu desço na próxima agência. Jesus, o senhor tem outro carro para mim, não tem? Qual é o que o senhor tem aí para mim? É isso que eu faço, irmão. Não esquento a cabeça com nada, né? Apesar de que está um pouco difícil os bandidos se aproximarem de mim, mas se aproximar, não vou esquentar a cabeça com nada. Uma vez eu ia na passarela, entrei no corredor hoje é chamado Praça da Bandeira, uma estação do trem. Quando eu entrei ali naquele corredor, o bandido veio por trás de mim: aí, para aí, playboy. O cara ainda me chama de playboy, vê se pode. O cara andando a pé chamado de playboy, vê se pode uma coisa dessa, bandido burro. Para aí, ele com um revólver 32. E eu olhei para aquele revólver e falei: Jesus, faço alguma coisa ou não faço? Que ele vacilou muito, bandido. Meu irmão, Deus não deu nenhum sinal. O que você quer? Quero dinheiro. Tinha R$10 na carteira. Quero relógio. Leva o relógio. Aquele relógio deve ter dado trabalho para ele, porque tinha gravado o meu nome no relógio. Só que ele só deve ter visto isso depois. Ninguém gosta de comprar um relógio com o nome do dono gravado, né? Aí, tá, o camarada acabou de me assaltar, você acha que eu vim para casa? Segui meu caminho, meu irmão. Cheguei na estação de trem, pedi para o camarada: fui assaltado ali, dá para eu passar aí de graça? Ah, dá. Abriu, eu passei de graça. Depois cheguei lá no seminário, pedi dinheiro emprestado a outro, e quando acabou o seminário, eu voltei para casa, e a vida continua. Eu perdi o quê? Perdi nada, meu. Ah, sim, estou usando um relógio aqui melhor do que o que eu tinha. Então, eu não tenho motivos de esquentar a cabeça se eu sei que Deus domina sobre tudo. Agora, tem aqueles casos, né? Tem aqueles casos que o bandido chega com um rifle na tua cara, aí é diferente quando tem o toque do Espírito. Diz assim: meu amigo, pode assaltar quem você quiser aí, mas a mim não. Ei, mão na cabeça nada. Isso é outra história. Mas quando Jesus diz assim: vai como ovelha muda ao matadouro, vai como ovelha muda ao matadouro. Quando ele diz assim: se transforma num leão e engole esse cara, você se transforma num leão e engole esse cara. Tem que aprender. Agora, entender, vamos voltar aqui para a nossa realidade mais leve, irmão. Vamos entender o seguinte: onisciência, onipotência e onipresença são atributos que caracterizam que Deus pode realizar qualquer coisa na tua vida, né? Já falei aqui muitas vezes da minha experiência. Muita gente olhou para a minha vida. Irmão, eu era um adolescente e tinha adultos que me escorraçavam. Porque tinha dinheiro. Parentes. Moradores dessa vila aqui mesmo ainda. Por isso que parece que Deus, de propósito, Deus disse assim: eu vou realizar uma grande obra no meio dos teus. Eu acho que foi para vingar deles. Que hoje realmente Deus fez uma diferença muito grande. Parentes humilhavam com besteiras de bens materiais. E eu era um adolescente, 13, 14 anos. Hoje, meu irmão, se alguns deles fossem vivos, mas tem uma turma aí para testemunhar, se alguns deles fossem vivos, se sentiriam humilhados diante das grandes obras que Deus realizou nas nossas vidas. Se sentiriam humilhados, escorraçados, seriam inimigos número 1. Então, Deus pegou o moleque pobre do morro, que toda a infância do moleque foi bola de gude, que custava barato, rodar peão, que era barato, soltar pipa, que era barato, mas Deus pegou esse moleque e transformou num cara que hoje prega para os 4 cantos da nação, do mundo.
e que fará o mundo depender do moleque que um dia não tinha uma roupa para sair no meio da rua. Então, meu irmão, não olhe para a sua condição, olhe para a condição do seu Deus. Se Deus achar em você um coração quebrantado e contrito, meu irmão, você vai saber quem é Deus. Agora, lute contra você mesmo. Joga o teu orgulho no lixo, a tua vaidade no lixo, sabe? A prepotência, o se achar superior a alguém, coração altivo, desfaste dessas roupas velhas, que você vai ver quem é Deus. Ele pode tudo. Quando do nada, quem imaginou que do nada, um cara que como eu estava, desempregado, porque Deus falou assim, quando eu estava desempregado, que eu fui orar, Deus levantou um profeta no meio da rua e falou assim, olha, assim te manda dizer o Senhor, eu não te conheço, mas o teu Deus é o meu Deus. E Ele manda te dizer o seguinte, Ele fechou as portas na terra e abriu no céu. Eu falei assim, caramba, o que quer dizer esse negócio? Eu não entendi. Depois, caminhando, orando, eu entendi que Deus fechou a porta dos serviços seculares e havia aberto a porta das coisas espirituais. Aí, o profetinha, eu chamo profetinha porque era baixinho assim, mas era um grande profeta, eu chamo profetinha carinhosamente, porque parecia um molequinho. Aquele menino devia ter 1,5 m no máximo, 1,5 m, e ele ainda dizia assim, e Deus manda te dizer ainda, quero você na minha obra. E eu, como que eu entendi esse negócio? Quero você na minha obra. Eu estava lá ajudando em igreja, caminhando, evangelizando, fazendo a obra. Como quero eu você na minha obra? Tá. Não passou um mês, um outro profeta também se levantou e disse assim, olha homem, assim te manda dizer o Senhor, vai para a tua casa e funda a minha igreja. Irmão, sabe que é a vida de um ser humano mudar completamente? Com 1 ano, eu tinha carro e tinha casa. E não tinha carro e não tinha casa por causa de recurso do ministério, não. Porque Deus deu. Não era recurso da igreja, não. A igreja com 1 ano enriqueceu. Não, nada disso. Com 1 ano, eu tinha casa própria e tinha um carro próprio. Nunca mais fiquei sem carro e nunca mais fiquei sem casa. Do nada, quando Deus me mandou fundar a igreja, eu não tinha emprego, não tinha 1 centavo, estava dependendo de uma igreja que me desse dinheiro para eu poder ir lá ajudar o pastor, fazer a obra, frequentar a igreja, e teve um dia que esse pastor não me deu dinheiro, e no outro dia eu fiquei sem poder ir para a igreja. Foi a primeira vez na minha vida que eu recordo que não pude ir para a igreja num dia de culto, foi quando eu não tinha o dinheiro da passagem, que ele havia me prometido dar e não deu. E eu era mais do que o braço direito dele, tanto que quando eu saí de lá a igreja fechou. Então, meu irmão, esses atributos de Deus me ensinam muito. Esses atributos de Deus me fazem andar com Deus em paz. Muita gente tem fantasma. Será que eu estou agradando a Deus? Ai, tropecei. Ai, será que é castigo de Deus? Engole as unhas, né? Que nada, meu irmão. Eu conheço Deus. Eu conheço Deus. Sabe o que é você conhecer alguém? Eu conheço Deus. Por que eu conheço Deus? Porque existem na Bíblia atributos da sua personalidade, do seu caráter. E quando eu estudo a Bíblia, eu entendo como Deus age. Mesmo que seja fora do que eu penso, fora do que eu entendo, mas ainda assim, né, como a Bíblia diz, fora do que eu penso, ou seja, ele diz, os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os vossos, mas mesmo assim, os seus caminhos e os seus pensamentos estando acima dos meus, ainda assim eu entendo Deus. Tem outro atributo aqui, que eu acho muito fantástico, que nós identificamos, chama, Deus é transcendente, ou nós costumamos dizer assim, Deus é transcendental, ele tem o transcendentalismo, aí diz assim, ele é diferente e independente da sua criação, seu ser e sua existência são infinitamente maiores e mais elevados do que a árvore, do que a ordem por ele criada. Ele subsiste de modo absolutamente perfeito e puro, muito além daquilo que ele criou. Ele mesmo é incriado e existe à parte da criação.
A transcendência de Deus não significa, porém, que ele não possa estar entre o seu povo como seu Deus. Ou seja, apesar da grandeza de Deus, ele ainda tem como, no seu poder incrível, se manifestar no meio do seu povo e ter comunhão com o seu povo. Agora, diz aqui, ele é transcendental, ou seja, existe uma doutrina espírita chamada panteísmo. Essa doutrina diz o seguinte: Deus é a árvore, Deus é o vento, Deus são os animais, Deus é os animais, Deus é tudo que Deus criou, Deus também é. Não, nada disso. Nós homens criamos o computador, mas não somos computador. Criamos a geladeira e não somos um refrigerador. Nós criamos o carro e não somos um carro. Nós criamos muitas coisas, instrumentos musicais, nós criamos muitas coisas, criamos entre aspas, né? Nós transformamos, essa é a verdade, porque criar só Deus, nós transformamos coisas, pegamos matéria-prima de Deus, transformamos em guitarra, pegamos matéria-prima de Deus, transformamos em carro, pegamos matéria-prima de Deus, transformamos em computador. Na verdade, nós transformamos coisas, nós não criamos nada. Criador, só Deus. Nós transformamos coisas e não criamos. Quando diz assim, o homem criou isso, criou aquilo, o homem inventou a vacina. Não, o homem transformou matéria-prima de Deus em vacina. O homem não tem capacidade de criar. Nenhuma criatura de Deus em tempo alguma pode criar. Os anjos não têm poder de criar. O diabo nunca teve e mesmo depois de ter caído, jamais conseguirá o poder de criar, trazer à existência coisas. Ele perverte coisas, mas criar, não, ele não cria coisas. Então veja bem, essas características de Deus não fazem ser aquilo que ele criou, mas mostra, ele sendo transcendental, significa que ele está além de tudo aquilo que ele criou. Então, ao contrário da doutrina espírita que diz que Deus é tudo que ele criou, eu diria, Deus não é nada daquilo que ele criou. Deus criou o homem, mas a Bíblia diz que Deus não é homem, para que minta, nem filho de homem, para que se arrependa. Deus não é um homem. Deus criou em nós o coração, mas ele não tem coração. Pastor, Deus não tem coração. Calma, meu, eu estou falando no sentido de órgão, né? Deus criou o pulmão em nós, mas ele não tem pulmão. Deus criou aves, leões, enfim, Deus criou toda essa fauna e toda esta flora existente. Mas lá no reino de Deus, você não vai achar essas coisas que você vê aqui nas florestas, nos rios. Tanto que a Bíblia diz que as primeiras coisas são passadas. Então, Deus é transcendental, ou seja, ele está sempre, ele pode ir sempre além do que qualquer coisa que você imaginar. Ou seja, ainda, quando você olhar coisas e ver nelas limite, saiba que para Deus não há limite. Tem até uma música que nós cantamos, né? Para Deus não há limite. Uma música gravada aí alguns anos atrás. Transcendentalismo significa que, por mais que você imagine de Deus, você nunca poderá em Deus encontrar um limite. Ele vai sempre além, e vai além do que pedimos ou pensamos. Isto é transcendentalismo. Nunca existirá um ponto para que Deus diga assim, poxa, essa situação aqui, eu tenho solução, mas eu só tenho essa solução. Não. Deus tem infinitas soluções para determinadas situações. Isto então é o que caracteriza esses atributos que fazem parte exclusiva da personalidade de Deus. Onipresente, onisciente, onipotente, transcendental. E ainda tem aí
Deus é eterno, né? Nós somos eternos. Os anjos são eternos. Os animais não, nem os pássaros, esses não são eternos. Mas nós que temos um espírito, ou como os anjos que são espírito, somos eternos. Só que existe uma diferença nessa eternidade. O que acontece com Deus? O que acontece com anjos? O que acontece com o homem? Os anjos, a Bíblia diz que Deus criou os exércitos celestiais. Com o homem, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. Então, seja como for, o anjo, existiu um momento em que não existiu. Existiu um momento que o anjo não existiu. O homem também, ele não existia. A partir do momento que tanto o homem quanto os anjos vieram à existência, eles se tornaram eternos. Nunca mais deixarão de existir, nem o espírito do homem, nem o espírito dos anjos. Salvos ou condenados, somos eternos. Isso também é um dos atributos de Deus que resvala em nós. Porém, Deus não é simplesmente eterno a partir de um ponto em que ele tenha se tornado eterno. Quando nós olhamos para trás, nós não identificamos um ponto de criação do Deus Pai. Não existiu um momento em que Deus veio à existência. Pelo que entendemos na Bíblia, embora nossa mente muitas vezes não alcance isso, pelo que entendemos na Bíblia, Deus sempre existiu. Quando você olha para trás, você identifica um tempo em que o homem não existiu. Você identifica um tempo em que os anjos não existiram. Mas você nunca identifica o tempo em que Deus não existiu. Muita gente pensa, não, tem que ter havido um momento em que Deus veio à existência. Isso é a nossa mente que diz, mas a realidade não nos mostra isso. Então, o ser eterno de Deus é diferente do nosso ser eterno. Nós somos eternos a partir de um ponto. Deus não tem a partir de um ponto, não identificamos esse ponto a partir do qual Deus tenha vindo à existência. Ele sempre existiu. Isso era matéria de prova certa nos seminários, e olha, a matéria dos atributos de Deus tinha peso alto. Quem tirasse, o professor dizia assim, quem tirar menos de 8 nessa matéria não passa, porque eles consideravam isso aqui muito importante. Eles consideravam que se uma pessoa tivesse bem adestrada, bem conhecedora dos atributos de Deus, essa pessoa dificilmente se tornaria um herege, dificilmente pregaria besteira, perverteria o sentido real da Escritura. Então eles cobravam muito essa matéria chamada atributos de Deus. Eu também chego a pensar assim, né? Então, só tem um detalhe aqui, quando falamos que existe o Pai, Jesus vem e se classifica como Filho. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus é o Pai, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E aí eis uma questão. Nós não entendemos que Pai e Filho vêm à existência no mesmo momento. Se Jesus é filho, ora, ele tem que ter surgido depois, né? Pelo menos é o que a nossa mente alcançou até hoje. Então, eis a questão em que nós entre aspas, eu creio, que houve um momento em que Jesus não existiu. Existiu o Pai, e o Pai gerou o Filho, e ordenou que todos os anjos o adorem, como diz a Bíblia. Porém, esse Filho,
a Bíblia diz a respeito dele, nas profecias de Isaías, que esse filho é pai, ou seja, criador da eternidade. Então entenda isso. Jesus é criador da eternidade. Jesus está acima da própria eternidade. E tudo o mais que você puder imaginar com relação a anjos e a homens se processam dentro do plano chamado eternidade. Então, o ter sido criado, Jesus foi criado antes que a eternidade existisse. E foi ele que veio e gerou a eternidade. O que é eternidade? Eternidade é algo que você olha em frente e nunca tem fim. E você olha para trás e nunca tem fim. Isto é eternidade. Eternidade não é algo que daqui você olha para frente. Não, mas também daqui você olha para trás. Eternidade é uma faixa que para nós é infinita. Jesus criou essa faixa infinita. Então, ainda que ele esteja incluído em um plano em que houve um tempo em que ele não existiu, esse plano nós nunca detectaremos, porque tudo que resta para a nossa mente é a eternidade. Jesus é tão tremendo e tão alto que está acima da eternidade. Então, praticamente, Jesus está igualado ao Pai, né? Agora, esse entendimento aqui, de dizer que Jesus, houve um momento em que Jesus não existiu, isso aqui choca muita gente. Choca muita gente. Batista, assembleano, choca muita gente. Agora, pouco importa, né? Que choquem com 220 ou 380, o que quiserem. Mas eis o fato que a Bíblia nos ensina. Se há um pai e há um filho, pai e filho não surgem ao mesmo tempo. Um vem após o outro. Não sei se o tempo foi uma questão de trilionésimo de segundo, mas que ao mesmo tempo não é. Ou, quem sabe, se no futuro, na eternidade, nos sejam reveladas coisas que realmente vão nos fazer entender que seremos novos bebês, tendo que aprender tudo de novo. Deus é imutável, ele é inalterável nos seus atributos, nas suas perfeições e nos seus propósitos para a raça humana. Isso não significa, porém, que Deus nunca altere seus propósitos temporários ante o proceder humano. Ele pode, por exemplo, alterar suas decisões de castigo por causa do arrependimento sincero dos pecadores. Além disso, ele é livre para atender às necessidades do ser humano e às orações do seu povo. Em vários casos da Bíblia, fala de Deus mudando uma decisão como resultado das orações perseverantes dos justos. Aí você vai ver o caso daquele rei que a sombra do relógio voltou, você vai ver o caso de Nínive, você vai ver uma série de coisas como Deus muda situações, porque essas situações já estavam pré-definidas no seu próprio caráter. Então, atente aqui, Deus é imutável, ele é inalterável, ou seja, a personalidade de Deus e as suas decisões já estão todas pré-definidas. O que quer dizer isso? Se você vem num caminho, numa estrada de bênção, um caminho abençoado, um caminho legal, você vem num caminho justo, num caminho correto, caminho justo, e alguém vem no caminho ímpio, num caminho perverso, o juízo de Deus sobre o justo já está pré-definido no seu caráter e na sua personalidade. E o juízo de Deus sobre o ímpio também já está pré-definido no seu caráter e na sua personalidade. E a Bíblia diz: se o justo passar para o caminho do ímpio, Deus deixa de abençoá-lo e já tem uma regra de maldição e desgraça para esse ímpio, que um dia foi justo. E se o ímpio passar para o caminho do justo, também Deus deixa de
amaldiçoá-lo e projetar a sua destruição, e passa então a abençoá-lo e projetar a sua vitória. Deus não mudou em nada quando o caminho dos dois se cruza, um toma o caminho do outro. Deus não mudou em nada. Isso tudo já está pré-definido na sua personalidade, inclusive de maneira tão clara que a própria palavra já nos mostra isso. Ezequiel diz, né? Se o justo se tornar ímpio, todas as suas obras justas serão esquecidas, e na sua impiedade ele morrerá. Mas se o ímpio passar a praticar justiça, eu não me lembrarei mais dos seus pecados, lançarei na profundeza do mar, e pela sua justiça ele viverá. Isso já é personalidade de Deus imutável, né? É o caráter da imutabilidade de Deus. Deus não muda, nós precisamos mudar, não Deus. Nós precisamos mudar. Então, se Deus não está me abençoando, não adianta eu dizer, poxa Deus, muda aí comigo, dá um jeitinho aí, o Senhor não pode ter misericórdia? Não. Eu que tenho que me mudar e me enquadrar nos conceitos de Deus, que lá dentro dos conceitos dele, a bênção já está decretada. Quem tem que mudar sempre sou eu, nunca Deus. Então, se alguma coisa na minha vida não está acontecendo, não adianta eu apelar para as misericórdias de Deus, porque Ele não vai mudar. Se alguma coisa na minha vida não está acontecendo, eu tenho que procurar saber com Deus o porquê de a minha vida não está evoluindo, prosperando, alguma coisa acontecendo. E aí o Espírito Santo das misericórdias vai me mostrar o que está errado na minha vida. Quando eu me enquadro, acabou, meu irmão, é só colher bênção. Mas não adianta ficar, Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de mim. Ele vai dizer assim, o que tu quer mais? Que eu desça na terra de novo e morra na cruz de novo? Somos nós que temos que mudar, não Deus. Nós somos sujeitos a mudanças, porque para nós é dado o arrependimento, o reconhecimento das obras mortas, né? Muitas vezes, por não termos a onisciência, fazemos coisas, depois bate a consciência, caramba, que besteira que eu fiz, que erro que eu cometi. Isso é característica nossa de ser humano, né? A Bíblia diz, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, nós precisamos sondar. Jonas foi lá em Nínive, desceu o chicote, Deus vai destruir essa cidade. E ele nem queria ir, porque ele queria ver a cidade destruída. O rei de Nínive falou assim, como é que é? Um profeta saiu do mar, reconheceu os erros. O homem reconheceu tanto os erros dele, que botou até os animais para jejuar. Não deixou dar nem comida para os animais. Até os animais ficaram sem comer. Não sei qual o tempo que ele ficou lá, a cidade ficou em jejum. Porque reconheceu que haveria um juízo. Deus disse para Jonas que ia destruir aquela cidade, e agora Deus diz, Jonas, eu não vou destruir mais a cidade. Quem mudou? Foi Deus? Não, quem mudou foi a cidade de Nínive, que estava no caminho do pecado e se arrependeu dos seus pecados. Deus nunca muda. Se Ele disse, vou descer o chicote na tua vida, irmão, não adianta questionar. Deus tem misericórdia, não tem misericórdia, você tem que se reposicionar, você tem que reformular os seus conceitos e a sua posição espiritual. Então Deus é imutável, Ele está ali, prontinho, do jeitinho que Ele quer estar, e Ele não vai mudar por causa de você, é você que tem que mudar por causa dEle. Se você reconhece que na sua vida há inveja, né? Essa é uma maneira muito fácil, né? Quando você vê a prosperidade na vida de alguém, quando você vê o filho de alguém se dar bem, aí você diz, poxa, isso não aconteceu na minha vida, isso não aconteceu no meu filho. E esse sentimento de comparar a nossa vida com a vida de outros, esse sentimento é um sentimento maligno, terrível. Isso é que nem um câncer que corrói por dentro. Ou então você diz assim, a filha da fulana fez inglês, virou professora bem-sucedida. Meu filho, tu vai fazer inglês. Quando você começa a comparar a sua vida com a vida de outros e não segue uma direção de Deus, isso é característica, meu irmão, de coisas que estão dentro de você que precisam ser mudadas. Nós não andamos espelhados na vida dos outros, nós cristãos andamos espelhados
ou melhor, nós andamos na direção que o Espírito Santo nos dá, né? Eu não conheci na minha geração ninguém para quem Deus tenha virado e dito assim, vai lá e funda a minha igreja. Eu não tive nenhum homem para me espelhar. Eu tive foi crítica. Quando as pessoas dizem assim, fundou uma igreja, mas é o que lá, batista, assembleano? Eu falei, não, meu irmão, nada disso. Fundei a igreja. Qual é o nome da igreja? Não tem nem nome. Mas como assim? Tem que ser alguma coisa. Você veio de onde? Ah, meu irmão, não tem tempo para falar dessas coisas, amém? Não tem tempo para perder tempo. Então, outra coisa, Deus é perfeito e santo. Ele é absolutamente perfeito e justo. Adão e Eva foram criados sem pecado. Então, o que é isso? Deus é perfeito e santo. Aí você vai imaginar tanta coisa, né? No que é perfeição, no que é ser santo. Ou seja, santo é alguém que tudo que você possa imaginar, ele está separado. Porque a própria palavra santo significa separado. Perfeito. O que é alguém perfeito? Quando você olha para uma obra e diz assim, essa obra está perfeita. O que você diz? Não vou mexer em mais nada, não tem mais nada para fazer com essa obra. Você pintou uma parede e diz assim, caramba, essa parede ficou perfeita. Você chega para o profissional que você chamou e diz assim, ó, não toca mais nessa parede, ela está perfeita, eu não quero que acrescente nem que tire nada dessa parede aqui. Você faz um quadro, você diz, está perfeito. O que é algo perfeito? É algo que você considera que não precisa ser mais mexido, mudar em absolutamente nada. Se Deus é perfeito, significa que ele não teria nem necessidade para mudar em absolutamente nada. Então, alguns atributos que nós fomos classificando na teologia vão se misturando com outras coisas. E aqui ainda diz, Deus é trino, 3 pessoas independentes com ideais comuns. As Escrituras definem claramente a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também a obra de cada um no tocante à humanidade. Jesus faz referência ao Pai e ao Espírito Santo por diversas vezes, tá? Então falávamos um pouquinho sobre isso, na questão doutrinária de Pai, Filho e Espírito Santo, não serem de forma alguma apenas um, mas serem 3, né? É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Isto é igual a 3, e não, como alguns dizem, igual a 1, né? Essa doutrina aí é mantida pelos tais da predestinação, ministério crescendo em graça, aquele que era pastor agora virou padre. Essa gente assim desse tipo e desse nível, gente completamente ignorante, que foram postos à frente de igreja porque fizeram um seminariozinho de meia tigela ou porque pensam que foram consagrados por alguém. Então, Deus é trino, né? São personalidades definidas e separadas. Porém, estes 3 se unem em apenas um objetivo. Objetivo, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo se unem em apenas um objetivo. Então, em cada processo da nossa vida espiritual, desde quando a nossa vida espiritual passa a ser gerada, né, até a consumação dela, nós vemos aí uma situação muito específica. Por exemplo, quem está conosco hoje guiando a igreja em toda a verdade? Jesus falou que seria o Espírito Santo. Então, nesse meio da caminhada da igreja, o Espírito Santo está agindo. Mas a nossa vida espiritual, ela foi gerada por um ponto que foi a morte de Cristo na cruz. Essa foi a obra do Senhor Jesus, não só essa. E todo esse projeto da morte de Cristo na cruz, da ação do Espírito Santo, até, enfim, a consumação dos séculos, como diz a Bíblia, tudo isso foi um projeto do Pai. Então, assim, vagamente, nós vemos aí já a ação dos 3
no processo de consumação da salvação da humanidade, a redenção, a remissão dos pecados, o convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e tudo isso é um processo do amor do Deus Pai, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aí estão esses atributos iniciais, né, da personalidade de Deus, coisas que estão relacionadas à divindade. Eu até prefiro usar a expressão divindade ao invés de simplesmente Deus, porque Deus para nós dá uma ideia de ser algo unitário. E quando se fala de divindade, já podemos entender melhor o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso com relação ao nosso idioma, por isso que eu gosto de usar a palavra divindade. Porém, se você for ao idioma hebraico, essa terminação S aqui que nós temos, que é uma característica da pluralidade até no nosso idioma, mas algumas palavras não revelam isso, por exemplo, a palavra pires, né? E outras palavras que se terminam em S, elas não revelam necessariamente a pluralidade. Porém, isso aqui do original hebraico, a palavra é Elohim, e esse Iem, que é a tradução do hebraico, ele realmente caracteriza sim a pluralidade, ou seja, desde quando está escrito lá, no começo, no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus que aparece aqui é um Deus pluralizado, por isso os judeus entendiam muito bem que estava se falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ambos são realmente manifestos no Antigo Testamento, e muita gente que estudava a Escritura identificava isso claramente. Agora, tem um detalhe, além desse Iem, no original hebraico, representar a pluralidade, ele ainda assim, ele revela não sei se a palavra seria certa, interseção, ou seja, como se eles, além de serem individuais, tivessem solidificados. É o que nós dizemos, né? Pessoas diferentes com objetivos comuns. Jesus falou assim: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Ou seja, eu sempre faço a vontade do Pai, por isso o Pai me ama. Quer dizer, eles estão muito ligados, apesar de serem seres individuais. E existe uma outra palavra, que também chamada Mizraim, estou aportuguesando um pouco. Mizraim, que aqui aparece de novo o Iem, representava o Egito. Só que essa palavra Mizraim, que significava Egito, na verdade não era só o Egito, era o grande Egito. Por exemplo, hoje nós temos Estados Unidos. Quem fala, nos Estados Unidos, pensa-se nos Estados Unidos como uma única nação. Mas antes ali existiam muitas nações. E eles todos se unificaram debaixo de um único governo. Aqui de novo aparece essa palavra, Mizraim, que é o grande Egito, ou seja, o Egito era várias províncias, vários territórios que tinham vários povos, e houve um domínio único. Então, aquilo que era pluralizado tornou-se unificado. Hoje nos Estados Unidos você vê, tem o estado do Texas, tem a pena de morte. Outros estados não possuem a pena de morte. Então existe, além da unificação, ainda continua existindo uma individualização. Então esse que é o significado da palavra Elohim, essa pluralização aí, que apesar de Deus ser trino, cada um que faz parte desta trindade também é único, tá? Sobre a questão importantíssima, atributos de Deus,
Alguém tem alguma pergunta? Atributos exclusivos de Deus? Alguém tem alguma dúvida? Ou algum pensamento que gostaria de tentarmos juntos esclarecer? Tem alguma pergunta? Eu só queria tirar uma dúvida, assim, que eu acho que é possível, mas eu não tenho certeza. Uma pessoa pode ser mudada, transformada só através de uma oração, sim, sem ser por ela, claro, né? Uma outra pessoa orando para uma pessoa. Deus pode transformar o caráter dessa pessoa, a personalidade, transformá-la totalmente? Impossível. Impossível. As pessoas, quando se trata de caráter, elas que têm que se transformar, reconhecer, se arrepender. Eu não transformo o caráter de ninguém. A minha oração, justamente, ela tem um poder limitado. Não quando eu oro, né, por qualquer coisa, não, mas dependendo da situação, quando eu oro com relação a coisas que vão envolver pessoas, ou seja, outras vidas, quando a minha oração está dirigida ao campo de outras vidas, ela tem efeito? Tem. Paulo entendeu isso também, que ele diz, orai uns pelos outros. Paulo pede oração por ele, enfim, súplicas, orações, rogos, tá? Mas quando eu estou orando com relação a alguma outra pessoa, a minha oração vai ter efeito e Deus vai atuar com ela até o limite em que seja necessário que a pessoa por quem eu esteja orando exerça o seu livre arbítrio. Então, se a pessoa precisa reconhecer os seus erros, limitou minha oração aí, acabou. Ela agora tem que reconhecer. Deus pode ter repreendido o diabo pela minha oração, Deus pode ter livrado a pessoa da morte pela minha oração, seja lá o que for. Agora, quando chega uma hora que entra o livre-arbítrio da pessoa, ela precisa reconhecer os seus erros, precisa reconhecer a sua necessidade de mudança de vida, precisa reconhecer a sua necessidade de conversão, de andar com o cristianismo. Quando chegou esse limite, que Deus deixou as coisas claras, ela entendeu, acabou o efeito da minha oração. Não adianta nem mais orar. Sim, tanto que tem momentos em que a gente vai orar por algumas pessoas e o Espírito Santo diz assim, não. Por quê? Simplesmente porque eu vou perder meu tempo. Samuel, até quando tu vai ter dó de Saul, se eu já o rejeitei? Saul teve as suas oportunidades, teve o seu momento de livre-arbítrio, e extrapolou os conceitos, extrapolou o seu tempo, deixou passar as oportunidades. Quando Deus rejeitou, acabou, agora não adianta. Nem Samuel orando não adiantava mais. Tem gente por aí que pensa, né? Não, vamos orar até Deus responder. Sim, perfeitamente, mas não esqueça que às vezes Deus responde assim. Não, chega, basta. Não vou mais fazer nada. Rejeitei, está rejeitado e ponto final. Então, torna-se tão importante estudar a palavra de Deus para nós não perdermos tempo. Às vezes, muitas pessoas dobram seus joelhos para interceder por um, por outro, por não sei o quê. Está escrito, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Irmão, eu estou nessa promessa, a minha casa vai ser salva. Não vai nada. Não existe promessa de salvação para casa. Existe promessa de salvação para cada um individualmente. Cada um tem que reconhecer seus erros, cada um tem que se arrepender dos seus pecados, cada um tem que remodelar o seu caráter. É cada um. Eu não gero salvação dentro da minha casa. Posso ser um exemplo, mas cada um tem que ser salvo pelo seu Salvador próprio. Jesus Cristo não é um Salvador coletivo. Jesus Cristo é um Salvador pessoal, individual. Então, tem esse detalhe realmente, tá? Tem limite às orações. Deus opera na sua grandiosidade, mas não converte ninguém. Já viu aquela oração? Deus converte o meu marido. Não existe. Deus nunca converteu ninguém na história da humanidade. São as pessoas que se convertem ao Evangelho de Jesus Cristo. Não é Deus que converte ninguém. Ele tem poder para isso? Tem. Mas aí acabou o sentido da obra. Se Jesus dissesse assim, vou converter a humanidade. Converteu, tá bom. Que glória tem? Por que a Bíblia promete galardão?
Se eu paguei um preço para seguir Jesus, eu tive que pagar um preço. Eu tive que derramar lágrimas, eu tive que renunciar a coisas. Eu fui um jovem com 20 e poucos anos na cidade do Rio de Janeiro. Morei em zona portuária, prostituição para tudo que é lado, drogas, todo mundo foi curtir a vida e viver seu êxtase. Eu rejeitei tudo isso. Aí agora Jesus salva todo mundo, galardoa todo mundo. Eu vou dizer assim, poxa, eu fui um palhaço, né, Jesus? Fui um bobo, para que eu sacrifiquei tanta coisa? Para que Paulo sacrificou tanta coisa? Para que Pedro sacrificou tanta coisa? Para que Tiago, Estevão? Porque esses homens morreram, pagaram preço de cadeias, algemas, grilhões, enquanto hoje os pastores estão todo mundo fazendo aliança com o Estado. Pedro, Paulo, Tiago foram os palhaços, foram os bobos. Pedro foi afrontar as autoridades, não necessitamos de responder, né? O Deus que nós servimos, disse Sadraque, Mesaque e Abednego, afrontar as autoridades. Para quê? Se está todo mundo se sujeitando às autoridades. Então Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Pedro, Tiago, João, Estevão, foram os verdadeiros palhaços na visão do que se tem hoje do cristianismo. Então, não, a minha oração, apesar de Deus ser onisciente, entender o projeto do meu coração, Ele não vai, com a minha oração, infringir a obrigação de cada ser humano reconhecer seus erros, suas falhas e os seus pecados. Então, Deus não tem limite, mas as minhas orações têm limite, tá?